Boas pessoal, hoje vamos começar uma nova série aqui no canal que é como ser um aluno de 20 valores. Neste pequeno curso vou mostrar todas as técnicas que eu utilizei em diferentes componentes daquilo que era o meu estudo, ou seja, a parte de estudo em aula, a parte de estudo em casa, a parte de preparação para os testes, ou seja, de que forma é que eu estudava para testes de português, matemática, físico-química, e depois vamos ter um quarto módulo extra, relativamente à parte de como preparar os exames. Aqui estão os vários módulos que vamos abordar, eh, e aqui estão os objetivos que eu gostava que cada um de vocês retirasse deste pequeno curso. Neste primeiro vídeo vamos falar apenas da componente da aula, mas de forma geral eu queria que vocês aprendessem melhores táticas de estudo, daquilo que eu vos posso ensinar, aumentassem a vossa produtividade em aula, aumentassem a vossa preparação para os testes e, no fim, desenharíamos um plano para preparar os exames. Sei que agora vai entrar o segundo período, especialmente para as pessoas de 11º ano, 12º, portanto, isto são as ferramentas que vocês podem utilizar para melhor prepararem os vossos exames, ferramentas que eu próprio utilizei e estratégias que funcionaram comigo. Para contexto, eu tive 19 no exame de Físico-Química e depois tive 19,4 no de Matemática. No meu ano não foi necessário fazer o de Biologia. Portanto, de certa forma, sei daquilo que também estou a falar. Falando então do primeiro módulo, que é o estudo em aula. Vamos tocar em quatro parâmetros diferentes, que é como manter a concentração durante a aula, que é uma coisa que eu via que muitos dos meus colegas tinham falta e que precisavam. Depois, como tirar apontamentos na aula, como preparar para a aula, ou seja, o que é que tenho de fazer antes da aula e depois quais é que são os próximos passos. Como podem ver aqui ao lado está é uma pequena figura de um pequeno truque que eu utilizava para, por exemplo, não me esquecer quando é que tinha aulas de dúvidas, ah, não me esquecer de coisas que eu teria de trazer para a aula, por exemplo, ah, às vezes era preciso trazer um livro extra de português, vamos imaginar, estávamos a estudar os maias, precisava de trazer os maias, não me esquecer, os trabalhos de casa, físico-química aqui, por exemplo, tinha de fazer um exercício específico. Isto era uma folha que eu tinha logo na primeira página do meu dossiê e que permitia sempre que eu abrisse e fosse ter aulas, não sei o quê, era a primeira coisa que eu via. Nunca me esquecia do que é que tinha para fazer, e muito raramente, acho que na realidade era, quase nunca aconteceu, esquecem de fazer um trabalho de casa, esquecem de trazer alguma coisa, porque isto era logo a primeira coisa que acontecia. Por outro lado, eu via muitos colegas meus que, esqueci de fazer o TPC, esqueci de trazer o livro, esqueci de trazer o computador. ah, Isto impede que isso aconteça e é um fail-safe para vocês não terem essas pequenas falhas. E já vou explicar-vos o porquê também disso ser importante. Depois temos aqui a questão das aulas de dúvidas, que é um ponto que eu gosto muito de focar e que é muito importante. eh, Muitas pessoas não aproveitam as aulas de dúvidas ao máximo. Os professores muitas vezes fazem esse esforço extra de estarem mais uma hora, meia hora nas escolas, e as pessoas não aproveitam. Portanto, uma das primeiras coisas que eu gostava que vocês todos fizessem seria aproveitar melhor as aulas de vez. Como é que vocês podem fazer isso? Pá, escrevam quando é que têm essas aulas e metam isso na primeira folha do vosso dossiê, porque ajuda-vos a não se esquecerem. Pronto. Então, como é que podemos manter a concentração na aula? Duas coisas muito importantes, que é, primeiro, fazer os apontamentos do que o professor está a escrever, ou seja, muitas vezes os professores escrevem no quadro e grande parte das pessoas tira esses apontamentos. No entanto, o que acontecia, e o que acredito que aconteça ainda hoje, é que os professores escrevem os apontamentos, as pessoas tiram os apontamentos, não sei, e depois ficam a olhar para o ar. Pronto. O que é que acontece? Os professores, quando estão a falar, muitas vezes dizem coisas importantes, coisas extra, que muitas vezes faltam aos alunos porque só estão a passar aquilo que está no quadro. Portanto, uma das primeiras formas que vocês têm para manter a concentração e o que é que isto significa? Significa que em vez de estarem a olhar para o nada, em vez de estarem a pensar noutras coisas, estarem a aproveitar o máximo de tempo que vocês estão na aula. A melhor forma para vocês fazerem isso é tirar os apontamentos daquilo que o professor escreve no quadro, mas fundamentalmente daquilo que ele diz.
Ou seja, a pessoa está a falar, não sei o quê, vocês já escreveram algumas coisas e adicionam coisas extra naquilo que escreveram. Isso permite-vos, eh, no fim de contas, estar sempre mais atento à aula, perceber melhor as coisas, aproveitar mais o tempo que tem aula. Depois, isto era uma coisa que me ajudava muito, que era a questão de fazer rabiscos. Eh, pá, pode não funcionar com toda a gente. Isto é um exemplo de uma folha que por acaso não tinha isto, mas todas as folhas que eu tinha quase desde o 10º até o 12º ano estavam todas cheias de rabiscos, porque fazia com que, em vez de eu falasse para o lado, falasse para o colega do lado, eh, estava só concentrado em, ok, vou estar só a fazer uns tracinhos, mas estou a ouvir o que o professor está a dizer e isso ajudava-me a estar concentrado. Depois, isto é provavelmente a coisa mais importante e se retirarem alguma coisa daquilo que eu estou a partilhar com vocês, é isto. Por favor, por favor, tirem dúvidas na aula. Ah, isto é a melhor forma, sem dúvida alguma, de todas as pessoas com quem eu já trabalhei e que já ajudei a a ter um melhor desempenho escolar. Isto foi o conselho mais importante que lhes dei, que é a questão de tirar dúvidas. O que é que isto significa? Significa que vocês, e deixar bem claro, existem vários tipos de dúvidas. Ou seja, existem as dúvidas que é, professor, não percebi isto, pode voltar a repetir. São dúvidas importantes, ninguém está a dizer o contrário. No entanto, é preciso ter em conta uma coisa: existem dois tipos de dúvidas, que são essas, que, ok, são importantes, não estou a perceber alguma coisa, é preciso esclarecer. No entanto, há outro tipo de dúvidas que é muito importante também as pessoas fazerem e que muitas vezes não fazem e por isso é que não têm melhores resultados, que é as dúvidas que conectam pontos da matéria. O que é que eu quero dizer com isto? Isto é um exemplo que eu lembro perfeitamente, de física de 11º ano. Nós estávamos a dar eletromagnetismo e estávamos a falar das bobines. Basicamente aquilo como funciona é quando a bobina roda, tipo, produz eletricidade. Portanto, isto de forma simplificada, uh, o que eu pensei na altura, e isto é o que significa fazer dúvidas que conectam pontos da matéria, era, ok, eu realmente, tipo, eu não gostava muito da parte de eletricidade, e esta parte das bobinas, tipo, pá, não gostava muito, mas eu gostava de aviões. Portanto, o que é que eu comecei a pensar? Ok, como é que eu posso tentar relacionar uma coisa que eu não gosto tanto, neste caso as bobinas, com uma coisa que eu até gosto relativamente, neste caso os aviões. Então pensei, pá, e se os motores dos aviões fossem elétricos, ou seja, funcionassem a bobinas? Ou seja, com a velocidade do ar, as bobinas rodavam e produziam eletricidade que alimentava o próprio avião. Isto foi uma discussão que eu tive com a professora e acabei por perceber que isso não era fazível, mas por outras razões, por leis físicas que não entram muito por aqui. Mas a questão essencial é o seguinte: eu não gostava muito da parte de bobinas, mas gostava de aviões, neste caso. Portanto, tentei pegar numa coisa que eu gostava, com uma coisa que eu não gostava e fazer uma dúvida que me permitia não só perceber melhor a matéria, a parte das bobinas, porque fiquei a perceber, ok, isto não é assim tão simples quanto parece e há coisas além daquilo que a professora está a explicar, o que permitiu-me estar mais interessado, compreender melhor, mas também um ponto extra, que é a questão de ligação com o professor. Ou seja, muitas vezes as pessoas olham para as aulas e para o tempo que estão em aula como ah, hum, estou aqui, vou aprender, não sei o quê, é o professor e depois sou eu. Não, vocês têm de olhar para os professores como pessoas que estão lá para vos ajudar. Ou seja, vocês têm também de estabelecer uma relação com eles. Têm de pensar também que os professores são pessoas. Ou seja, se vocês forem simpáticos com eles, se forem, estiverem interessados, e isto tudo de forma real, não estou aqui a dizer para inventarem, tipo, serem simpáticos só porque sim, não, isso é ser lambotas, não é isso que eu estou a dizer. A questão aqui que eu estou a dizer é, quanto mais interessados vocês se mostrarem nos tópicos que os professores ensinam, mais participarem nas aulas, mais dúvidas tiverem, naturalmente os professores também vão começar a ter uma outra atitude para com vocês, de mais simpatia, quando vocês têm dúvidas, fazer um esforço extra para vos ajudar. Uh, e no final de contas, isso, efetivamente, isto não há grande volta a dar. A participação e atitudes era uma componente que contava cerca de, acho que era 10%, se não me engano. Portanto, se vocês
forem simpáticos os professores, os professores estiverem do vosso lado, ah, de repente, em vez de acabarem com, sei lá, 14, 15 a atitudes e comportamento, acabarem com 18, 19, estão a perceber a diferença em termos de décimas que isso vai ter na vossa nota final. Pode não parecer muito, mas são estas pequenas décimas, esta diferença entre ter o 16,2 do 16,3, o 17,1 do 17,3, o 19,2 do 19,3. Tipo, são estas pequenas coisas que fazem a diferença entre vocês terem uma nota acima ou terem uma nota abaixo. Portanto, em forma de conclusão, tentem tirar o máximo de dúvidas possíveis, porque isso ajuda-vos em três componentes diferentes. Vocês percebem melhor a matéria, não há volta a dar. O facto de vocês estarem a questionar sobre um tópico faz com que vocês percebam melhor. Depois, vocês acabam por estar mais interessados numa matéria que inicialmente até podiam não estar particularmente interessados. Isso é muito importante. É importante vocês estarem interessados naquilo que estão a aprender, porque torna-se sempre muito mais fácil. Por fim, também vos ajuda a ter uma melhor relação com o professor, que isto tudo de forma completamente real, não estamos aqui para enganar ninguém. ah, Acaba por vos ajudar também do vosso lado, no final do período, no final do ano, quando estão naquela nota intermédia em que de repente podem passar esse 16,17, 17,18, 13 para o 14, ah, estas pequenas atitudes que vocês foram tendo ao longo do ano vai-vos fazer a diferença. Pronto. Depois, em termos gerais de apontamentos, especificamente de como tirar, isto era uma ferramenta e uma forma de organizar que me ajudava bastante, que era com esquemas, isto era sobre geologia e era o processo de formação de rochas sedimentares. Ah, Basicamente, eu utilizava muito setas para simplificar a forma como eu fazia as coisas e ajudava-me a criar uma imagem mental das coisas. E depois, quando estava a estudar para os testes, isso tudo tornava-se sempre mais fácil. Depois, também uma coisa que me ajudava bastante era quando eu sabia que o professor tinha feito um certo exercício na aula, vamos imaginar, este professor de matemática tinha, aqui estávamos a falar de inequações e a forma de resolução das inequações. Eu sabia que isto era uma coisa que ia aparecer no teste, 100% de certeza. Então, fazia aqui um símbolo gigante para quando tivesse a rever outra vez os apontamentos, olhasse para aquilo e dissesse, ok, eu tenho de perceber isto bem, porque isto vai sair de certeza. Isto pode ser uma boa forma também e uma boa ferramenta para vocês utilizarem. Depois, como preparar a própria aula? Isto era uma coisa que eu não fazia assim com tanta regularidade, especialmente a parte de ler os capítulos. Ou seja, eu fazia isto especialmente quando eu não estava a perceber muitas coisas. Partos radianos, por exemplo. Isto foi uma parte que eu tive muita dificuldade no início desse em primeiro ano. Não percebia simplesmente, era uma coisa que estava a ter dificuldade. Portanto, a forma melhor que eu consegui combater essa dificuldade foi exatamente ler, ou seja, antes da próxima aula, eu lia os capítulos seguintes para quando chegasse à aula não estava a zeros, já tinha lido alguma coisa. Depois, outra coisa que me ajudava bastante era rever os exercícios da matéria da aula anterior, porque entrava na aula, já me lembrava das coisas, era a professora começava a falar e eu não estava a zeros. Aqui a ideia é vocês não entrarem a zeros nas aulas e começarem logo empenhados e concentrados a fazer as coisas. Depois, o que é este what's next? Ou seja, imagina que vocês já fizeram tudo na aula. Por exemplo, a professora deu-vos um conjunto de exercícios e vocês já fizeram tudo. Então, o que é que são os próximos passos? A grande distinção dos grandes alunos, dos excelentes alunos, é isto. É, vocês chegam ao final, já fizeram os exercícios todos. Em vez de começarem a falar para o lado, pegam, por exemplo, trabalho de casa. Ok, vou começar a fazer isto, vou despachar já isto. Por exemplo, outra coisa, ah, trazem um livro de isto era uma coisa que eu fazia com imensa regularidade. Trazem um livro de exercícios da aula, um livro de exercícios extra. ah, por exemplo, este aqui do exame do IAV, isto é de economia, porque neste caso estava a falar com um colega vosso de economia e estava-lhe a mostrar isto, mas isto aplicava-se físico-química, biologia, matemática, tudo e mais alguma coisa. Arranjar, por exemplo, o livro do IAV, arranjar outros livros de exercícios extra, trazer para a aula e fazer esses exercícios extra na aula depois de acabarem tudo. Ou seja, aqui a questão é vocês ganharem um avanço em relação a toda a gente. Porque enquanto toda a gente vai fazer os exercícios, vai simplesmente.
ok, acabei os exercícios, já não tenho nada para fazer, posso ficar a olhar para o lado. Vocês vão aproveitar todo o tempo que têm, que estão em aula, para fazer o máximo possível para quando chegam a casa terem menos coisas para fazer, estarem melhor preparados e assim conseguirem, no final de contas, ter mais e melhores resultados. Isto foi a parte do estudo em aula de forma relativamente geral. Não quis entrar em muitos detalhes. Se estiverem interessados em que eu entre em mais particular detalhes de como fazer os apontamentos na aula e isso tudo, digam nos comentários, eu faço um vídeo em específico a falar sobre isso. Eh, Na próxima sessão vamos falar de como é que é o estudo em casa e que estratégias é que eu utilizava para estar mais concentrado, prioridades relativamente ao estudo, como fazer exercícios, tudo isso é vai ser mostrado na próxima sessão. Espero que tenham gostado. Deixem o like, subscrevam e digam nos comentários o que é que querem na próxima sessão. Obrigado, malta.